Tem pessoas que são facilitadores na nossa vida. O que acontece? Se você estudar hoje para a área do concurso público sozinha e você não tiver uma pessoa que se diz mentor para te ajudar, você pode demorar muito tempo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do BDcast. E aí, Carla, como é que você tá? Oi, Sueli, tô bem, e você, como é que você tá hoje? Hoje tá um dia bom. Fora a fumaça lá fora, né? Não, mas aqui dentro tá maravilhoso, aqui tá tá perfeito o ambiente. É verdade. Antes da gente apresentar a nossa convidada, eu quero convidar você que tá aí, né, nos assistindo, nos prestigiando, a curtir as nossas redes sociais. Nos sigam no YouTube, canal Brasil Digital Telecom, também Brasil Digital Telecom no Instagram, LinkedIn e também TikTok, né? TikTok, a gente tá com lá, certeza. Né? A gente tá em quase tudo. A gente tá em tudo. Tá em tudo, rapaz. É verdade. Então, hoje é um prazer que a gente recebe mais uma gestora aqui de muito sucesso, de uma história muito bonita, e ela vai compartilhar com a gente esses momentos, tá bom? A gente hoje tem o prazer de receber a gestora lá da nossa unidade de Humaitá, que cuida de tudo ali e faz todo o gerenciamento. O nome dela é Joelma. Bem-vinda, Joelma. Obrigada, pessoal. Obrigada. É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrada, né, por esse momento e por estar aqui contando um pouco da minha história e o que eu faço na filial de Humaitá. E estar nessa oportunidade de estar no BDcast com vocês. Ah, que legal. Obrigada. É um prazer nosso aqui, né, poder desfrutar desse aprendizado, né, Carla? Que é um momento de troca muito legal. Joelma, eu sei, e a galera toda ali da empresa sabe, que você gosta de estudar, de ler, né? Tem aí uma graduação bem interessante que gosta de números, tá, Carla? Muito parecida com você. Eu gosto. E aí eu queria que você contasse pra gente a tua trajetória, desde a adolescência, o que despertou para você ir para a área que você tem formação e o que também te trouxe até a área da telecom. Vamos lá, né? Eu vou contar assim, um pouco do início para vocês. Estou um pouco nervosa. Tranquila. Todo mundo respira, aqui, ó. Respira, conta, aí depois a gente continua. Só segue a linha de falando mesmo quem tu é. Tá. Esquece que tá gravando. Quando você teve o primeiro emprego, como foi a experiência? Conta da tua adolescência, Vamos lá, deixa eu onde voltar nasceu, né? Acho que começa daí que vai fluindo. Com certeza. Normal. Tá. O que acontece? Nasci em Porto Velho, né? Nasci aqui em Porto Velho. E com 11 anos de idade, minha família resolveu ir para Humaitá, Amazonas. E aí a gente foi todo mundo junto para Humaitá, né? O interior do Amazonas, né? É uma cidade no sul do Amazonas. E a gente foi para lá no intuito de crescimento, né? Junto com a minha família. E aí, quando a gente chegou lá em Humaitá, né, a gente passou um certo período ali, que é a parte minha da pré-adolescência, dos 11 anos, até o dia que eu voltei para Porto Velho novamente. Só o que acontece? Quando eu estava com 11 anos, a minha casa era do lado de uma como é que fala? De uma contadora, né? Ela morava do lado da minha casa e toda vez eu olhava aquela mulher bem vestida, bonita, né? Bem arrumada. E eu falava assim, nossa, essa mulher é muito bonita, anda bem arrumada, né? Toda social. E ela saía muito assim, muito elegante. Tu achava lindo, né? Lindo. E desperta. E desperta, certamente. Muito, muito, muito bonito. E a partir daquele ali começou um sonho. Né, com 11 anos de idade, uma criança. Criança. Né, uma criança. Pré-adolescente hoje, né? Isso, pré-adolescente. E quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser contadora, foi por conta dessa pessoa. Hoje ela não sabe, né? Olha. Mas é uma história que eu comecei a colocar no meu coração, na minha mente, na minha cabeça, que eu ia ser contadora. Que legal. Né? Então, assim, se passou o tempo, né? Foi passando um tempo e eu com aquele desejo no meu coração, né? Fica à vontade. Tranquilo. É muito legal, né? Quando a gente ouve que ainda tão jovem ela teve uma inspiração e que ela nem falou. Hoje ela tem que falar o nome dessa pessoa, Carla. Mas sabe quando a pessoa... Quando a gente
olha a pessoa Ai, ali. ai. Eu não sei tu, mas eu também já bati o olho e falo assim, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual essa mulher. É a inspiração. Então, o nome dela é Patrícia. Eita! Olha aí. Né? O nome dela é Patrícia, ela é dona de uma contabilidade em Humaitá. Ela nunca vai saber da minha existência, talvez, mas foi por conta dela que veio esse desejo no meu coração. Só o que acontece? Passou-se o tempo e aí eu comecei a ir para o ensino médio, né? E lá no Humaitá não tinha oportunidade da gente fazer uma faculdade de contabilidade, que é ciências contábeis, né? Para ser contadora. Aí, qual é a oportunidade que teve na época no Humaitá, né? Na época, a oportunidade de licenciatura, que é você ser professor, né? Em alguma área, eu nunca quis ser professora. E a parte de bacharel, que é engenharia ambiental, engenharia florestal, é o que tinha na época no Humaitá. Então, assim, eu não me via nessas áreas. Essa época lá no Humaitá também tinha escola agrícolas, né? Sim. Aí é nessa época aí também, né? Verdade. Existia mesmo as escolas agrícolas, né, que formava também em questão da parte técnica, né? É o ensino médio técnico, né? Que você já saía formado com a parte técnica, né? Você saía formado do terceiro ano com alguma área específica para a área do trabalho, né? É muito parecido hoje com os institutos federais, né? Sim. Tinha, eu não sei se é lá, Joelma, me corrija, mas como tu é de lá, agora tu vai matar minha curiosidade. Algumas escolas dessas agrícolas tinham internato, não tinha? Era lá? Na época, muito tempo atrás, era o patronato, né? O patronato legal. era o internato, né? Eu não lembro da escola agrícola, né? Seu internato, mas existia sim, né? Que era a escola das freiras, que os pessoal falava, né? Antigamente, Eita. né? Mas eu acho que eu não peguei essa fase ainda é bem mais antigo, né? Mais moderna ela, gente. Ela é jovem. Eu igual sou a muito gente. jovem. Sou jovem que nem vocês. Que bom. Aí o que acontece? Aí eu comecei a trilhar um sonho, né? Eu queria ser contadora e não consegui por conta que o Humaitá não tinha essa base, né, de eu fazer uma faculdade para ter esse entendimento, né, essa formação. Legal. E aí comecei a estudar para o vestibular, né? E meti a cara e eu sou assim teimosa. Eu sou aquela pessoa assim, por mais que a pessoa fala, já isso aqui é um B, eu falo é um A, e eu sou teimosa, Tem né? que Isso é um provar. defeito às vezes, viu? E aí eu comecei a estudar para o vestibular. E nesse vestibular, eu falei, gente, eu vou fazer aquilo que topar, o que vir, né? Eu não vou ficar esperando chegar a oportunidade de fazer ciências contábeis, que pode demorar Tempo. muito, né? Aí terminei o ensino médio, aí eu comecei a fazer o vestibulino, que na época era estudar novamente o ensino médio, como se fosse uma simulação para você passar no vestibular, né? E aí eu comecei a estudar e estudando, fiz a prova e passei. Uau. Mas aí em que eu passei? Eu passei para matemática e física na Universidade Federal do Amazonas. Olha. Eu olhei assim, eu falei, cara, não é para mim, porque, que nem eu falei, licenciatura, para dar aula, né? É coisa totalmente diferente. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu precisava ter uma base, ter uma faculdade e entrar no mercado de trabalho, né? Então, assim, essa foi o meu parâmetro, né? Passei, né? E naquele momento eu fui e exerci a minha faculdade, né? De matemática e física. Mulher. Tá formada? nunca. Não, ainda não. Eita, olha aí, tá vendo? Eu tô indo Levei no um caminho susto. certo. É verdade, Carla. Você gosta de matemática, né? Números. Também tô fazendo licenciatura, mas eu penso muito na área de ciências contábeis também. É? O que você está fazendo? Eu faço licenciatura em matemática, para unir aqui. Tá, então o que acontece? Aí trilhei esse caminho, né, de matemática e física. Fiquei 1 ano e meio, né, nesse caminho. Por quê? Aí vem toda a história da área da telecom. O meu esposo, ele já trabalhava na época na área da telecom, né? Ele trabalhava na Embratel, com uma prestadora da Embratel. E ele já fazia muito serviço aqui em Rondônia, né? No Acre, Mato Grosso. E praticamente eu quase não via ele. Era serviço assim de ele passar 30 dias fora, muito tempo fora, né? E eu estudando, metendo a cara nos estudos, e ele viajando, trabalhando. Até que ele falou para mim assim, Joelma, eu preciso que você vá embora comigo para Porto Velho, porque vai ser
outro patamar, vai ser outro processo de vida, vai ser crescimento. Ele veio com essas palavras, né? Mas como eu já tinha começado a minha faculdade já há 1 ano e meio, aí é onde entra a teimosia, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu falei, não vou parar o meu estudo, né, por conta disso, né? Eu falei, Jorge, eu não posso terminar, né, uma coisa que eu mal comecei, né, 1 ano e meio, né, de licenciatura. Aí foi quando ele falou, Jama, tu não tem um sonho? Tu não quer ser contadora? Tu não quer fazer a faculdade de Ciências Contábeis? Vamos, que lá você vai dar o início a isso. Nossa, ele foi no teu... Ele foi mesmo. Buscou ela de volta. Resgatou, né? O propósito dela. Foi difícil, porque você tem que fazer escolha na sua vida, né? E muitas das vezes a escolha que você faz, você tem que saber se é boa ou é ruim. E naquele momento eu pensei, cara, é uma oportunidade. Né? No entanto, que eu vou falar talvez bastante em questão de oportunidade. As oportunidades que chegam na vida da gente. Verdade. E aí, veio essa oportunidade, eu encerrei aquele ciclo de 1 ano e meio de faculdade, né? Falei, cara, eu não posso pensar em tristeza agora. Encerrou o ciclo, eu vou começar outro ciclo lá em Porto Velho, Rondônia, né? E aí, eu falei, Jorge, eu topo, vamos que eu topo, né? É questão de crescimento profissional, né? Eu quero, né? Eu já almejava na minha cabeça que eu tinha que ter um escritório de contabilidade por conta daquele sonho que vinha lá atrás. Aí tá, aí aceitei a proposta dele e aí a gente veio para Porto Velho. Nossa, chega um momento que tem que ter essa divisão, né? Sim. Essas escolhas ali, a gente tem que tomar iniciativas para que a gente consiga prosperar. E tu foi muito sábia, né? Porque a princípio tu resistiu, mas quando ele foi lá e te trouxe e falou assim, você quer isso aqui? Eu ia falar, mas foi ele que tava ali, ó, ligou, falou, lembra do seu sonho, que era esse? Foram 2 pessoas que direcionaram, então, a Joelma para uma carreira, né? É porque, assim, os exemplos, eles arrastam, né? Verdade. E, assim, o que eu vejo? Tipo assim, né? A Carla e a Suelen. Eu vejo, assim, que vocês têm que ter pessoas do lado de vocês que ajudam, que te impulsiona. Às vezes, você quer ir para um caminho e a outra vai para o outro. O casal, ele tem que estar lado a lado. E eu não entendia isso, né? Eu entendi de acordo com o tempo. E eu percebia que o Jorge, ele queria que eu crescesse todo o tempo, né? Ele estava falando assim, Jama, vamos. Então, assim, eu via que era crescimento. Mas aí existe a zona de conforto. E para tirar você da zona de conforto, é difícil. É verdade. Não é fácil, Não, né? e você deixou família, né? Deixou todo mundo e veio só com ele. E aí, daí pra frente, como é que foi a tua trajetória para tu chegar aí nessa formação, mulher? Aí eu quero contar um pouquinho das superações, porque o BDcast, ele fala da superação também. Eu acho muito importante trazer isso para todos da Brasil Digital, né? Todos, para saber um pouquinho de cada história. Porque tem gente que pensa assim, hoje eu estou com... É um exemplo, né? Hoje eu estou nessa área, poxa, eu ganho pouco, será que eu não cresço? Mas basta de você crescer. É verdade, Né? Joelma. Então, assim, você tem que abrir... né, que você falou. Você tem que abrir a mente para ter abrir a mente, não deixar a mente fechada, para você ter o crescimento profissional. Legal. Quando a gente veio para o Humaitá, de Humaitá para Porto Velho, o que acontece? Eu e o Jorge, a gente praticamente não tinha nada. Né? Era um começo de vida, né? A gente veio num caminhão que ele pediu emprestado da onde ele trabalhava. E aí a gente trouxe o quê nesse caminhão? Um caminhão bem pequenininho, gente. Eu falo caminhão, mas acho que é um carro totalmente pequeno, né? E ele trouxe o quê? Ele trouxe um colchão. Nosso colchão já estava, olha, velhinho, muito velho. Aí ele trouxe uma mesa, né? Eu lembro até hoje. Foi uma mesa, um colchão e um guarda-roupa, né? Um guarda-roupa de 2 portas, bem pequeno. É como se fosse um guarda-roupa para pessoa solteira, né? E aí a gente topou de vir. Aí veio uma chuva na estrada, porque a lona já tinha, ela cobriu totalmente, né, o carro, mas como veio o vento, né, veio a chuva, aí aquela lona se soltou, o colchão encharcou, né? E a gente veio com aquele... Aí eu na minha cabeça eu já coloquei, cara, se já está dando errado, o que eu vou fazer em Porto Velho?
provação, Já né? negativa, já. Já fiquei pensando, o que eu vou fazer? E o Jorge, ele sempre foi muito, assim, otimista. Legal. Mas vamos, vai dar É. certo, já deu Um certo. cobrindo o outro, outra já negativa. Ele, não, calma, vai dar certo. Sim. Isso é parceria, né? E aí a gente pegou, né? E ele arrumando lá o colchão na chuva e aquela luta todo tempo. Eu sei que ele conseguiu, né, deixar arrumado. Mas aí o nosso colchão chegou encharcado em Porto Velho. E sem dinheiro para comprar outro, deixamos no sol, deixamos ali e foi deixando secar, né? Se virando. Mas esse foi o nosso primeiro momento de vir para Porto Velho. Sofrimento, viu? Porque a estrada hoje está um tapete. Na época não estava tanto, né? E demorou para chegar e aquele vento, aquela chuva, né? Aquele momento desafiador. Foi na resiliência, né, Foi, Joana? resiliência mesmo. Aí foi um momento que a gente olha para trás, são coisas que a gente tem que passar, né? E hoje eu vejo assim, foi um primeiro passo da nossa vida aí, né? É o primeiro passo onde hoje a gente está, né? Então, aí que começou, né? Toda a história para vir para Porto Velho. E o Jorge já trabalhando na área da telecom, né? E quando eu cheguei aqui, aí eu fui em busca de trabalho, né? Ele já estava num trabalho já há muito tempo, né? Ele só transferiu para Porto Velho. E aí eu fui atrás de um trabalho, né? Eu comecei a trabalhar num supermercado bem famoso aqui em Porto Velho. Fui abraçada totalmente por essa equipe que me recebeu lá, Legal. né? Então, assim, é uma coisa que realmente foi crescimento também nessa área, né? Eu vim no intuito de estudar, mas aí eu tinha que procurar um trabalho para pagar a faculdade que eu ia fazer, né? Então, assim, já eu chego lá onde que eu quero falar para vocês, né? Fica tranquila. Da faculdade. Aí, cheguei, né? Comecei a trabalhar nesse supermercado, comecei a trabalhar de empacotadora, né? O que é empacotar? É aquela, você fica ali ajudando a pessoa que está no caixa, né? A pessoa que está no caixa, vai passando a mercadoria e você vai colocando toda aquela mercadoria na sacola. Legal. Aí eu estava fazendo esse papel, né? Dessa parte lá. E em questão de 2 meses, pouca coisa, antes da experiência, né? Eu acho que menos de 2 meses, aí me chamaram para ser caixa. Aí eu, nossa, Senhor, muito obrigada, tal, né? Sempre agradecendo a Deus, né? Pouco tempo, porque as meninas lá falavam que demorava a passar, né, para outra função. E aí eu comecei a ficar no caixa. Eu sei que com 6 meses, né, de empacotadora até caixa, né, eu fiquei pouco tempo no caixa, acho que uns 4 meses. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar, bem dizer, do lado do dono do supermercado. Olha que legal. Aí me chamaram, né, Joelma, hoje você vai ser secretária, praticamente do dono, né? Tipo assim, preenchimento de cheque, né? Aí a parte de leitura de parte fiscal, das notas que chegava. Aí comecei a exercer essa um pouco de auxiliar administrativo, né? Na verdade, na minha época era secretária, mas exercia esse auxiliar administrativo aí. Nossa Senhora, e começou já aos Não, poucos, ela né, estava aqui. sendo já perseguida pelo sonho. Sim. Porque o que ela foi fazer já tem tudo a ver com o que ela já tinha desenhado na cabeça dela para o futuro, né? Sim. E aí termina, Joelma, que agora eu quero terminar o resto. Né? Eu quero saber quando ela cometrou já. Então, aí eu comecei a trabalhar ali atrás. E conversando, né, eu comecei a trabalhar com uma moça, né, o nome dela é Marisete, né, vou falar dela aqui. Comecei a trabalhar do lado dela. E aí eu falei para ela que eu tinha vontade de fazer contabilidade, e eu conversava muito com o contador, que na época ia lá, só não lembro do nome dele, mas eu conversava muito com ele. Ele falou, Joelma, é uma área ótima, por que você não faz? Eu falei assim, então, eu cheguei há pouco tempo em Porto Velho, né, onde que eu faço? Eu não conhecia muito os lugares das faculdades particular. E aí eu falei para eles o que eu devo fazer, aonde, né? Conversando com o contador e conversando com a Marisete. Aí ele falou da finca, né? E eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou lá. E engraçado que essa combinação foi entre eu e a Marisete. A Marisete já mas vamos fazer a faculdade, vamos. E eu sempre assim quieta, eu falei, não, a gente vai fazer.
né? E eu quieta, tudo, e ela assim estava muito apressada. Agitada, né? Muito agitada e tal. Aí eu sei que eu e ela fez a prova, né, do vestibular da finca. E aí eu passei e ela também. Eita. Só que quem começou fui eu. Eu comecei a faculdade e ela não. Ah, não, próximo mês eu começo porque é muito demorado, tal. E eu falei, Marisete, vamos. E ela foi ficando, né? Então, assim, eu meti a cara, né? Eu trabalhava na Zona Sul, num supermercado, e eu também fazia o curso, né, da faculdade também na Zona Sul, né? Então, assim, eu conversando com ela, poxa, é tudo pertinho aqui, vamos que dá certo. Eu sei que eu comecei a fazer a minha tão sonhada faculdade de Ciências Contábeis. Foi aí que começou uma verdadeira persistência, né? Persistência naquilo que você sonhava quando era pequena. E eu coloquei na cabeça, e com a ajuda do meu esposo, já você vai fazer, foi aí que eu comecei. Aí tu concluiu o curso, né? 4 anos, né? 4 anos? Acho que é 4 anos, né? Sim. Concluiu o curso. E aí depois, como é que tu foi parar na Telecom? Porque isso aqui é um negócio que vicia, né? Ai. Vicia. Vai ver como vicia, né, Joelma? Telecom, os pessoal fala, né? Loucos pela Telecom, né? Porque Telecom não é fácil. É verdade. Né? Não tem rotina, né? Telecom é vida de gente louca. E é mesmo? É de gente louca. É de gente louca. Ou você é louco ou você aprende a ser, né? O que acontece? Eu passei esse período, né, estudando na parte de ciências contábeis, e aí eu morava na Zona Sul, estudava na Zona Sul, né, e também trabalhava na Zona Sul, até que eu resolvi comprar uma casa na Zona Leste. Eita. Né, eu estou contando detalhes para saber mesmo até onde eu vou chegar. Claro. E aí eu comprei uma casa na Zona Leste, e essa casa na Zona Leste que aí começou, né, todo o embate novamente. Poxa, estou trabalhando na Zona Sul, estou estudando na Zona Sul. Na época eu fazia até autoescola. Acordava 5 horas da manhã, né, e tipo chegava meia-noite em casa, que eu comecei a morar lá na Zona Leste, né, no final da Zona Leste. Do outro lado, né? Do outro lado. Praticamente... Ixi, totalmente diferente, né? Eu estava doida para ter um terreno, comprei o terreno, a gente construiu uma casa, e aí eu fui para lá, né? E logo que a gente foi para lá, eu tive que fazer uma decisão, ou meu estudo ou meu trabalho. Nossa, mais uma. É mais uma decisão, por conta que eu não estava já dando conta do estudo, né? Porque eu morava na Zona Sul, fazia tudo por ali, e, de repente, eu começava a chegar um pouco tarde no trabalho. Então, assim, eu vi que eu estava meio que atrapalhando, já não estava ajudando mais, né? Então, eu decidi que eu colocaria um ponto final ali e eu começaria realmente a me dedicar aos meus estudos, né? Que, de fato, quando eu fiz esse ponto final, eu foquei mais ainda no meu propósito, né? Que era terminar a faculdade de Ciências Contábeis. Aí eu me dediquei muito mais, até que tem momentos que a gente tem virada de chave na nossa mente, né? É verdade. E às vezes você conversa, tipo assim, hoje, um exemplo, né? Hoje você tem a mente assim, eu quero fazer administração, mas aí você entra num setor que não tem nada a ver com administração. E aí você muda, você fala, cara, a administração aqui não vai funcionar, eu vou ter que fazer, vamos supor, né, uma área do TI. Aí você faz toda a mudança. Né? Eu acredito assim, muito em Deus, eu acho que são momentos de estratégia mesmo, de mudança. Como se fosse assim, aquilo não é para você. Estou te dando uma nova chance, né? Uma nova oportunidade. Né? Então, eu passei aquele período ali estudando, né? O meu desejo no meu coração abrir meu escritório de contabilidade, até que veio o Grupo Elite, né? Que eu quero falar bem claro, né? O Grupo Elite ele ajuda muitas pessoas. O que é esse Grupo Elite, né? Ele é um grupo que ajuda as pessoas a passar na carreira pública, né? Mas também ajuda a você focar mais na faculdade que você estuda, no curso, o que você quer. É um apartamento, é tipo como se fosse assim, é uma casa e é uma casa de estudo. As pessoas vão para lá para estudar.
Se E aí, apoiam, né? se apoiam. Legal, isso eu não sabia. Sim, a gente precisa, quando tá focado em estudar, É. dar aquele apoio, porque pensa muito em desistir, é tão difícil. Hoje a gente gasta muito tempo com as Sim. redes sociais também, né? Isso. Exatamente. E acaba esquecendo o foco principal. É. Que legal ter esse tipo de apoio. É verdade, você falou uma coisa muito importante, né? Rede social, rolar a câmera ali do Instagram, são as distrações da nossa mente, né? Você passa 2 horas, 3 horas já E nem ver. e nem vê. E são as distrações hoje que a gente tem aí, né? Mas voltando, né? Aí eu entrei nesse grupo Elite. Quando eu entrei nesse grupo Elite, aí eu conversei, né, com todo o CEO, né, que também tem o CEO lá que fez toda a construção, né, de que é o grupo Elite. E eu fui conversar com ele, e a maioria das pessoas ali estudava para carreira policial. Nossa. E totalmente diferente da minha carreira, né? E meu primo Rafael me colocou lá, né, que ele também estuda, né, para carreira policial. E eu peguei e dei uma virada de chave aí, né? Eu comecei a conversar com eles e eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar na área da polícia e eu ia exercer minha função de contadora lá dentro, porque tem, como você passa isso no administrativo, né? Quando eu conversei com eles, eles deixaram claro, falou assim, bom você se formar e quando você se formar, você trabalha nessa área no administrativo. A princípio, você vai ser o quê? Né? Você vai ser policial mesmo, né? Que você vai ficar na rua no começo, né? Nossa. Mas com o tempo... Quem olha assim... Quem olha assim, né? Já não tem nada a ver com policial. Mas acho que ia ficar bonita fardada. Ó, eu imaginei agora, eu falei assim, caramba, já é uma fardada, ia ficar bonita. Ó, com aquela boinazinha, ó, já foi. É o perfil, né? É o perfil, né? Os pessoal falam que eu sou meio brava, né? Olha aí, tá vendo? Que eu sou meio brava, mas assim, vamos lá, né? Então, assim, aquele momento é um momento assim que eu até me emociono muito, porque assim, você vê que esse grupo, ele realmente te resgata e te ensina a mostrar que tem como você passar. Porque antes eu me enxergava que eu não conseguia passar no concurso porque não dava certo. Tu se via como incapaz. Ou não merecedora, né? Não assim, nessas palavras, mas assim, olha, o que eu via? Tem pessoas que são facilitadores na nossa vida. É verdade. Né? São facilitadores. O que acontece? Nossos Se você estudar hoje para a área do concurso público, sozinha, e você não tiver uma pessoa que se diz mentor para te ajudar, você pode demorar muito tempo. Né? E lá no Grupo Elite, eles falam assim, né? Um exemplo. Eles falam assim, olha, o português que está aqui no edital não cai tudo isso. Ele vai cair crase, mas ele só vai cobrar isso aqui de crase, né, que é da área de português. Em verbo, eles vão cobrar só o verbo de ligação, né? Eles dão um direcionamento. Um direcionamento. Né? Então, a gente estuda tudo que está ali no edital. E nem chega não lá usa na nem hora a do CAI, não usa metade. nem metade. Que legal. E nas primeiras provas que eu fiz, mana, eu falava assim, envergonhada de lá. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu chegava, que era o Vinícius, que era dono do grupo, né? Eu falei, ai, Vinícius, eu acho que eu não vou conseguir, porque olha o que eu estou tirando. Então, lá eles tinham dica, e com o tempo eu fui melhorando, né? Eu comecei a ficar muito perto de passar, no entanto que eu comecei a passar, né? Eu comecei a passar nos concursos, só que aí você tem a aprovação, que é chamado, né? E você tem a aprovação que você fica ainda um pouquinho lá longe, você não fica dentro das vagas. É conforme a classificação, né? Conforme a classificação. Então, eu comecei a ficar mais perto. E aí vai existindo as viradas de chave, né? E a motivação que vai dando, conforme você vai chegando próximo do objetivo, vai dando mais vontade de fazer mais. E eu vou falar uma coisa assim para vocês, é uma coisa assim que as pessoas às vezes falam assim, cara, a Jama gosta porque eu corria muito, né? Eu me exercitava muito, porque para você passar na área policial você tem que se exercitar, né? E as pessoas, cara, a Jama gosta de se exercitar. A Jama gosta de estudar. Mano, eu não sou boa nisso. Sabe quando você fala assim, ai, gente, estudar, ai, gente, exercitar, poxa, porque você olha assim, o exercício, ele te puxa para uma coisa boa. Depois que você se exercita, a tua dopamina vai lá para cima. O hormônio da felicidade, né? Só que quando você
começa a fazer aquilo que você não gosta, você se desafia, né? E eu começava assim, cara, eu tenho que estudar, eu vejo que através disso, eu me exercitando, eu vou ter mais saúde, né? Eu estudando, eu vou ter mais conhecimento, né? E às vezes as pessoas falam, cara, ela estuda tanto que ela ama estudar. Nossa, ela se exercita tanto que ela ama, Na né? verdade, tu fez um planejamento focando o teu objetivo. Meu objetivo, né? Olha aí. Então, assim, Estratégias. o que eu falo, assim, tem coisas que vocês vão estar em ambiente que vocês não gostam, mas vocês vão ter que estar, né? Nem tudo que a gente vai fazer, eu amo, eu gosto. Não, né? Não tem isso. Muitas das vezes você faz, né? O que você tem que fazer, a disciplina, e melhorar cada vez mais nela, né? Melhorar a disciplina. Não é só ser disciplinado, acordar cedo, fazer, mas é tipo assim, fazer o básico. Né? Você tem que fazer o máximo. Né? Nem o básico, é o máximo. Né? Então, é isso. Olha só. Nossa, eu peguei aqui também, fiquei, caramba, realmente. Às vezes, Pegou. eu não gosto nem de correr, mas tô tentando, sabe? De vez em quando, uma vez ou outra, mas... Te tenta, né? Mas eu não gosto, ó. Não gosto de Mas é praticar pela exercício. disciplina, né? Sim, Que foi se exatamente- desafiar, no caso, como ela fala, né? Isso, que foi exatamente o que a Jalma fez, né? Ela foi pela disciplina, pelo objetivo dela, pelo desejo, pela realização, né? Por aquilo que ela cultivou dentro dela por anos. E aí ela começou a montar as estratégias sem nem talvez ter o conhecimento do que era uma estratégia. Então, assim, tá. Aí, contando um pouco disso, né? Eu fiz um pouco essa base para mim, né? E o meu marido, o Jorge, ele queria sempre, no sangue dele já está o empreendedorismo. O Jorge, ele é Legal. visionário. Legal. Né? O Jorge é visionário, ele desde sempre, o Jorge, ele vai contar a história dele depois, mas assim, desde sempre ele foi visionário. Então, aí que começa um pouquinho da área da telecom, né? Foi um desafio, né? O que acontece? O Jorge, junto com o seu Tiago, né? Eles me chamaram para cuidar de uma loja no Candeias, né? Na época era Candeias Net. E aí eu vou dizer um pouco da minha teimosia. Ela presente novamente. É a teimosia que eu falo assim, tem mal que vem para bem, né? Mas assim, vamos lá, né? Que eu vou esclarecer para vocês. Aí seu Tiago mais o Jorge, né? Antes de tudo isso, uma vez eu fui no aniversário, não sei se o seu Tiago vai lembrar, mas eu lembro, né? Tem palavras que ficam. E a gente foi no aniversário, acho que foi aniversário até da filha do Rodrigo, se eu não me engano, não lembro. E aí, a gente conversando lá, ele falou assim, que eu ia para o Candeias, né? No aniversário falando que eu ia para o Candeias. Eu falei que não. Falei para o seu Tiago que não. Aí ele falou assim, Joelma, o empreendedorismo é bom, tal, né? Conversando comigo assim, né? O jeito que o seu Tiago né? Que ele dá um estoque, né, pra gente assim. Aí eu conversei rapidamente ali, ele com a dona Miriam ali na mesa. E aí ele falou que o empreendedorismo era muito bom, né? E ele mais o Jorge estavam se juntando para abrir a loja no Candeias Net e queria que eu estivesse ali, né, na frente para cuidar, tudo administrativo. Só que eu não queria, né? Eu não queria entrar na área da telecom, não queria. E foi desafiador, sabe? Eu falei, cara, é para ir, eu vou. Eita. Né? O Jorge, você tem que ir, eu confio em você. E o seu Tiago ainda conversou comigo na sala dele. E eu falei, cara, então eu vou. Né? E eu fui, mas aí existe a notícia triste. Não. Eu fui, mas eu falava assim, gente, eu não me identifico, não quero ir. E eu estava estudando para concurso, e os concursos saindo, Focado, e aquilo né? na minha cabeça, os pessoal passando. E eu, cara, não é para mim e tal. Aí eu desisti. Né, eu acho que foi em 2018. Recente até. Eu peguei e desisti, né? E falei, eu não vou. E eu bati o pé e o Jorge, pelo amor de Deus, não faz isso. A gente conta com você. Não vai. É um ato quase desesperado. E eu né? me olhava assim, eu falava assim, mas eu tenho meu sonho também, eu quero seguir meu sonho, eu quero ir atrás, eu tenho minhas coisas, meus objetivos, né? Que eu estava sendo egoísta, jamais. Mas a minha questão naquele momento é porque eu estava como se fosse assim, dando a minha prioridade,
né, que era o meu estudo. Eu não queria deixar um sonho de novo para trás, né? Então, assim, o que que eu fiz? Aí eu larguei, né, a área da telecom. Pouco tempo, eu fiquei pouco tempo, né? E meu marido, eu sei que teve uma virada de chave aí logo depois. Meu esposo continuou na cabeça que ele tinha que montar um provedor de internet, né? E aí ele colocou na cabeça que eu já tinha saído do Candeiasnet, que é Brasil Digital, e ele colocou na cabeça que ele ia abrir um provedor de internet. Eita. Né? E ele todo tempo, Joelma, vamos me ajudar, Joelma, me ajuda. Aí a Miriam, uma vez eu conversei com ela, ela falou, Joelma, você tem que ajudar seu esposo, né? Aí comecei a conversar e eu pedi para Deus, eu falei assim, vou até falar um pouquinho de Deus nesse momento, Fica à né? vontade. Eu sou, assim, eu acredito muito em Deus e muitas das coisas eu falo somente com Ele, né? Então, assim, eu conversei com Ele e falei, Senhor, se for da Tua vontade, eu tinha muita vontade de abrir o escritório de contabilidade, ser empreendedora, mas eu tive uma virada de chave, eu queria estudar para concurso público. E eu falei, Senhor, tira esse desejo, então, do meu coração. Eu quero ajudar meu esposo, eu quero ajudar ele a crescer nessa área, entendeu? Ele é um cara muito guerreiro, né? Então, assim, eu comecei a pedir esse desejo, né? Olha. E eu falo para qualquer um que está escutando agora, né? Às vezes você está passando um momento que você fala, não estou me sentindo à vontade, eu não quero isso, tal, entendeu? Mas, assim, quem sabe esse processo que você está passando, se você pedir para Deus, Ele vai te ajudar, Direcionar, te né? direcionar, abrir sua mente, tudo, né? Verdade. Aí tá, eu sei que nessa situação eu comecei a conversar com pessoas que eram empreendedoras, né? E foi abrindo a minha mente, né? E meu marido abriu um provedor de internet, realmente, no outro ano, Olha só. no ano de 2019, né? Ele abriu a JMB Fibra. E automaticamente eu li um livro, né? Um livro que as pessoas empreendedoras me falavam para me ler. E eu ficava meio assim, né? Porque falar, ler um livro, né? Um livro, para que eu vou ler? Não vai mudar minha mentalidade, Não vai né? mudar, As pessoas né? pensam já assim, Um né? mindset, né? Não vai mudar um mindset, né? E eu ficava assim até que eu li um livro. Não sei se você já ouviu falar, né? Do Pai Pobre e Pai Rico, Sim. do seu Robert. Maravilhoso, por sinal. Aí, quando eu li aquele livro, eu fiquei chocada. Caiu. Eu fiquei chocada, porque, assim, tem coisas na vida que você tem que ter a sua mente aberta para você crescer, né? Você crescer e você deixar ali aberta mesmo sua mente para vir outras coisas e te mostrando o caminho exato, entendeu? Foi aí que foi a virada de chave. Quando eu li aquele livro, né? E eu falei, cara, eu quero ser empreendedora. Olha Tá só. aí. Mudou Eu quero- tudo. Começou a mudar tudo, né? E assim, não foi de repente, né? Porque a gente veio, Processo. né, num processo, né? Muitas das vezes, quando eu olhava, cara, eu desisti do Candeias, é tão ruim você às vezes desistir do meu curso lá atrás, matemática e física. Mas é que nem eu falo, são ciclos, eu tive que encerrar e eu tive que focar em outra coisa, né? Então, quando eu comecei a ajudar meu esposo no provedor de internet que ele abriu, né, que a gente veio para focar ali para atender a Zona Leste, né, de Porto Velho, e aí a gente veio com a JMB ali para ajudar aquela região ali, né? Porque a gente viu que eles estavam necessitados de uma internet de qualidade, uma internet boa, né? Muitas das vezes tinha ali ruas ali que não tinha nem internet. Verdade. Né? E aí eu fui, né? E comecei a ajudar ele, né? Nesse quesito. A gente teve várias ajudas. O seu Tiago também ajudou o Jorge, né? Ele ajudou muito. É que nem o Jorge fala, eu estou no Brasil já desde o início do início. Do início do início, né? Porque Legal. a gente vê, né? Como que foi criada a JMB ali e como que foi direcionada, né? Então, foi aí toda a minha virada de chave. Eu me formei em contabilidade, né? Foi luta, mas me formei.
Logo em seguida que eu me formei, aí eu comecei a estudar para tirar a carteirinha de contador. Ainda tem que fazer isso. É igual Eu já pra falei igual a OAB, né? É igual ao É? É. Eita, tu Gente. termina, ainda tem que provar que tu é contador. Isso. Eu não fazia ideia. Você tem que tirar uma carteirinha, né? Que aí essa carteirinha é para realmente para você exercer a função de contadora, né? Eu passei, Eita. graças a Deus. Só que eu não peguei a carteirinha ainda, porque se você pegar a carteira, você tem que pagar anual, né? Por ela. Tá. Mas, assim, eu foquei, né, a passar para tirar a carteirinha de contador. E aí eu passei, né? E graças a Deus eu falei, vou agir dentro da empresa na área de administrativo e, querendo ou não, contabilidade, né? Não vou dizer contadora de imediato, porque você tem que ter a prática. É verdade. Né? E eu não tinha, mas assim, administrativo, né? A parte ali do financeiro, a parte um pouco disso aí, eu manjo. Né? Muito bom. É isso. E a incorporação da área de gestão, a gente sabe que não é fácil, né, Joelma? E a gente tem alguns gaps e gargalos que a gente encontra, né, na trajetória Com certeza. de contratação, de pessoas. A gente sabe que é um negócio que cuidar de pessoas é muito difícil, trazer essa humanização e é um foco muito principal que a gente tem na nossa área de gestão, né? Sim. Como é que foi essa adaptação para a área de gestão? Porque sair da contabilidade, né, e começar a gerir de fato uma filial, você teve que contratar, você teve que treinar. Como é que foi essa tua virada de chave? Porque é uma grande virada. Suelen, o que acontece? Eu me formei realmente em contabilidade e essa parte de gestão, né, na época da JMB, eu aprendi com a prática. É como se fosse assim, eu não tinha direcionamento, né, de gestão, não tinha. Às vezes você acha assim, eu me formei em administração, eu me formei na parte de contabilidade, eu fiz a formação nisso, né? Mas a prática te ajuda muito. Sim. A teoria é só a teoria, né? Sem exercer, de fato, você não tem a Sim, prática. Né? Eu olhei assim e o que eu pensei, né? Muitas das vezes eu conversava com um contador, com alguma pessoa que eu já conhecia. Gente, eu estou passando por esse processo. Tá difícil nisso aqui. O que eu devo fazer? O que você acha? Pessoas que tinham um pensamento a mais do que eu, tinha uma empresa melhor modo de falar assim, em questão de ferramentas diferentes. E foi aí que eu comecei, né, a agir da forma um pouco mais adequada, né, na gestão. E com a ajuda do meu esposo. Né, que nem eu falei, ele é o... Teu parceiro, Ele né? é meu parceiro. Ele Confidente, né? E eu até esqueci de falar um pouco, né, para vocês, né? Então, o meu esposo é o Jorge, né? Tenho a minha filha, né, Clara Rafaela, que está com 10 anos. E tenho também, né, o fofuxo. Tem o Gabriel, né, que está com 7 meses. Né? Então, assim, graças a Deus, né, pela vida deles. Então, o Jorge, ele é a pessoa que chega para mim e fala: Joelma, eu acho que do jeito que você falou não foi muito correto. Joelma, eu acho que você deveria ir um pouco mais por aqui, né? Então, assim, né, nesse quesito, ele me ajuda muito. Legal. Né? Parceria, né, Joelma? Parceria. Então, né, voltando, quando a gente estava ali na JMB, passou aquele tempo, tudo, até que o Jorge conversou com o seu Tiago, né? E a gente resolveu fazer uma fusão da Brasil Digital junto com a JMB em Humaitá, né? Então, aí que veio uma virada de chave mais ainda, que foi que você vê que a Brasil Digital está em outro patamar. Né? Muito mais anos luz na frente, né? Muito outro nível já. Outro nível. Então a gente se juntou junto, né, com a Brasil, uma parceria muito ótima. E aí eu comecei também a aprender as ferramentas de gestão, Legal. que todo dia que você aprende e junto com o que a Miriam está fazendo, né? É verdade. Que mais escola um projeto, de gestores, né? A gente tem escola de líderes para desenvolver as pessoas para serem atendentes líderes, supervisores líderes, né? Responsáveis. A gente também tem para supervisores, muito bem, você falou muito bem, a Miriam investe muito nisso, né?
E a gente também tem para gestores. Eu faço parte, a Joelma, o Jorge. Então, a Joelma está aqui sempre, vem. Ela vem lá de Humaitá só para estudar, gente. Isso aqui é sério. A Brasil Digital investe muito em treinamento. Isso. É assim, né? O nosso treinamento em si, né, que a Mira faz junto com o RH, e todo tempo a gente vai escutar, e vocês também, né, vão escutar muito sobre melhoria contínua. É o que Nossa, todo tempo a gente está fazendo melhoria contínua. Então, assim, quando eu venho, eu levo ferramentas, né, para dentro da equipe e da filial de Humaitá, né, para preparar todos que estão ali, mas eu tenho muita coisa ainda para aprender. Mas meu mindset está aberto, né? Eu estou aqui, que nem assim, às vezes eu venho, aí a Miriam agradece, nossa, você veio e tal, né? Muito obrigada. Legal. Mas por quê? Eu quero conhecimento. Né? E eu tenho uns planejamentos na minha cabeça também, bem legal, mas só que eu só conto depois que acontecer. Quem sabe na próxima. Eu já queria. Eu falei, conta um pouquinho. Eu gosto de contar o que aconteceu. A gente sempre deixa alguma coisa com gostinho de quero mais, né, Joelma? Sempre. Ai, eu fico ansiosa com Ela isso. Ela já é empreendedora, ela já é visionária, querida. Ela já está em outro Aí nível. tá. Aí, em questão do empreendedorismo, eu acho que hoje o empreendedorismo está na minha veia. Né? Tá e os vendo? livros que eu leio hoje é embasado no empreendedorismo. Legal. E quem eu converso hoje é empreendedor, assim, né? Eu vejo assim, cara, a gente vê assim oportunidade em coisas pequenas, né? Isso aqui deveria virar um negócio, né? Isso Muda aqui tudo, né, Joelma? muda. A gente tem um campo que eu falo, campo de visão, né? Como se Isso. você estivesse numa guerra. Né? Qual é o seu campo de visão? Você está aqui, aí você tem que estar na defesa, mas você tem que estar olhando à frente o que você pode ganhar nessa guerra. Né? Então, assim, o empreendedorismo ele é muito assim. Né? Nunca é igual um dia igual ao outro. Né? Tem dias que eu estou na loja fazendo uma coisa, daqui a pouco tem outra, é totalmente diferente, nunca é igual. Então, assim, é todo tempo desafiador. O empreendedorismo é muito desafiador, né? E eu tenho muita coisa para aprender, gente. Nossa, eu sou muito ainda pequenininha. Eu ainda estou no degrau ainda. Mas gerir uma filial, né, igual ao Humaitá, onde você tem desde o atendimento presencial até técnico, instalação, não é fácil. Eu já falava, não é fácil, não. Não é fácil, você se sai muito bem, por sinal. E a gente gera tanta demanda para ela dá conta. Todo dia tem um processo novo, né? Sim, Alguma coisa nova, um projeto, uma ideia. Isso é muito legal. É porque, assim, Sueli, a gente tenta... o que eu vejo? Né? Eu vejo assim, tudo que passam para mim, Joelma, faz isso, tal, né? Eu tenho o meu parceiro, que ele é gestor também lá, né? O Jorge, ele também é gestor junto comigo. Isso. Só que tudo que passam para mim, eu penso assim, cara, tem que ter aquilo que a Brasil Digital pede. Você tem que ter comprometimento. Isso mesmo. Né? E o que eu vejo, assim, mudando um pouco o assunto, né? O que eu vejo muito da Brasil Digital, né? E eu falo de vez em quando para a minha equipe. Né? E eu estou querendo começar a pontuar direto. Eu falo assim, você tem que estar dentro da nossa cultura, dos nossos valores, do nosso comprometimento, né? Porque, assim, todo esse respeito que a gente tem para a gente ser gestor, né? Ali em Humaitá, né? E os outros que também são gestor em outras filiais, né? A gente tem um respeito de quem é realmente o CEO, né? Da empresa, né? Que é o seu Tiago. Né? Ele realmente deixa a gente à vontade nesse quesito de gestão, né? Mas é que nem eu falo para o Jorge, a gente tem que ter o nosso comprometimento, a gente tem que ter o nosso valor, né? O valor da Brasil Digital, a gente tem que ter a cultura da Brasil Digital, então a gente tem que ter esses quesitos. Né? E esses quesitos vêm de uma pessoa que se chama Tiago, né? Que ele tem essa base, o respeito, né, com o outro, né? Então, assim, tudo isso eu vejo que o que a Brasil Digital construiu até hoje é em questão a isso, né? O respeito, né, a cultura, os valores, o comprometimento. Então, isso para mim é muito importante na minha gestão em Humaitá. E eu falo direto para a minha equipe. Gente, fica dentro da cultura, dos valores, não esquece o comprometimento, né? Então, assim, quando
a Sueli ou a equipe de gestão, qualquer uma pessoa que é o gestor, ele pede, eu tento cumprir aquela ordem, né? O cumprimento mais rápido possível, né? Isso que você falou, Joelma, é muito real. A Brasil Digital, ela investe muito para que todos os colaboradores tenham a aderência à nossa cultura, Sim. né? E a gente realmente valoriza toda a nossa cultura, desde a nossa missão, visão, os valores e o propósito, né? E o propósito. E isso é muito bem disseminado pela equipe do RH. A RH está até aqui, ali, a nossa gerente, Lucy. É que vocês não conseguem ver, mas tem muitas pessoas aqui. Então, assim, quando você falou isso, é algo muito interessante mesmo. E saber que você leva essa cultura, porque, como a Miriam fala muito bem, quanto mais longe a gente fica, mais fraco a nossa cultura fica, né? Sim. E você ter a aderência e tomar a frente, cara, é muito legal. E quando a gente chega, a gente vê, Sim. né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta bem legal. Toda vez que vou lá em Humaitá, assim como aqui, a maioria das pessoas são mulheres. Né, Joelma? Estamos dominando o mundo. Verdade. Me fala como é que é isso? Como é que foi essa adaptação? Porque, assim, lá também tem os meninos, os técnicos, tá? E tem o Jorge, que é casado aqui com a Joelma, que ele faz toda a parte também ali, gente, de ajuda e dá apoio pra galera que é o emendador, aquele que deu problema na internet, corre lá para fazer a fusão. Eu aprendi essa palavra com o seu Tiago aqui. Achei muito legal. Eu não lembrava o nome, na verdade. Sim. E aí eu até falei assim, a maquininha. Ele falou assim, a máquina de fusão. Eu falei, nunca mais eu vou esquecer. Máquina de fusão. E aí a gente sabe que tu fica muito tempo à frente da filial mesmo, enquanto o Jorge está ali no pesado, incentivando, gerindo, né? Educando até, porque a gente também acaba educando os nossos liderados. Como é que você faz, Joel, para cuidar de tudo isso? E detalhe, mulheres, a gente tem temperamentos muito diferentes, né? Sim. Como é que tu consegue lidar com isso? Porque às vezes eu surto. Na verdade, Sueli, todos nós, né? Todos nós tem aquele momentinho ali que eu falo, Senhor do céu, já expliquei. Será que eu vou ter que explicar de novo? Né? É o nosso papel. É o nosso papel. Isso você falou a verdade. Então, o que eu penso muito? É uma coisa assim que eu não pensava e ultimamente eu penso demais. Uhum. Eu penso que a minha equipe ela tem que estar muito bem preparada, né? Uhum. Então, assim, eu exerço o meu papel e eu delego para quem deve ser feito. Perfeito. Né? Vamos supor, né? Eu tenho uma demanda, né? Eu fazia umas coisas que não era legal. O que eu fazia? Eu pegava tudo para mim. Joelma financeiro, Joelma administrativo, Joelma estoque. Né? E aí vinha tudo para mim. E de repente eu comecei, não estou dando conta. Uhum. Então, assim, eu tive um pouquinho dessa virada de chave. Eu tive que começar, vou até falar, por quem que me deu esse direcionamento. Foi a gestora Bruna. Legal. Né? A Bruna falou assim para mim, Joelma, você tem que começar a delegar mais. Né? Você tem que... E às vezes... Um conselho que você pega ali já virou sua chave, você só precisava daquilo. É uma palavra pequenininha ali, né? Você só precisava daquilo ali. E aí, naquele momento de virada de chave, eu comecei a delegar. Né? Eu tenho pessoas ali, não vou dizer todas as pessoas, mas, assim, todas que estão ali, né, são pessoas que realmente são muito respeitosos. Né? E eu comecei a delegar. Né? E é tão gostoso delegar, né, Joana? Porque, tipo assim, você começa a ficar tudo para você. E eu comecei, a minha visão, depois que eu comecei a delegar, tudo que eu faço é em questão do cliente final. Quem é o consumidor final? Eu preciso entregar uma coisa muito top para ele. Sim. Um direcionamento muito ok para ele. Muito além para ele. Então, assim, eu preciso ter uma equipe preparada. Satisfação do cliente, né? Tanto da parte dos meninos, que a equipe dos meninos, assim, eu parabenizo ele aqui, né, falando, porque realmente eles merecem profissional do profissional, né, são uns caras, assim, que vão para a guerra mesmo, sabe? Não tem hora, né, Joelma? Não tem hora, né, você sabe como é que é. Qualquer hora pode faltar a internet por conta de rompimento de cabo, e eles estão ali, na luta, na batalha.
E a equipe presencial, que todos que estão ali também, né, me ajuda muito. Aí eu passo para um, passo direcionamento para outro, né. Tem o Alexandre que está me ajudando agora na parte administrativa, por conta que a Brasil Digital em Humaitá está crescendo muito mais, Graças e com isso a vem Deus. outras demandas, né. Então eu tenho também a equipe PAP, É. né, que é a equipe da Elisângela, É verdade. uma mulher, né, supervisora. São mulheres. Supervisora, né? E você vê que ela abraça, né, Suelen? É Você vê que ela verdade. abraça a parte de vendas ali, né? E faz muito bem feito. Faz muito bem feito. Sabe, assim, tem horas assim que eu olho para ela e falo, cara, ela é bem melhor do que eu e muito, né? Ela chega com um cliente aqui e ela já consegue, ó, Ela tem expertise, né? Comercial. Ela já vendeu, ela já conseguiu vender. Se ela já pegar um cliente ali, ela, que nem fala, ela não vende internet. Como é que fala? A gente não vende internet. A gente viabiliza negócios, né? A gente proporciona momentos agradáveis com a família, com os SVAs que a gente tem. E depois a gente fala sobre isso. Vendedora também. Senão vai chegar a vendedora aqui e vai ficar. Então, a Elisângela, ela exerce esse papel dela ali muito bem. Né? É verdade. Muito bem mesmo, né? Então, assim, hoje eu parabenizo, assim, toda a equipe de Humaitá. Legal. Toda a equipe, né? E quem estiver assistindo essa entrevista, eu quero que a minha equipe, às vezes, eu desafio eles. Eu falei, gente, vai por aqui, né? É dessa forma. E também a Lucy me ajudou bastante, porque... Legal. Jama sempre faz feedback, né? Se for uma coisa positiva, faz um feedback positivo, né? Se for alguma coisa que deu um erro ali com o cliente, alguma coisa do tipo, já faz também, já documenta, né? Não perde o time, né? Porque às vezes a pessoa que está ali, que ela errou, se a gente não chegar e falar, para ela tá natural, né? Para ela tá normal. Então, assim, a gente já tem que pegar e fulano, você não fez correto aqui, né? Mas, assim, sempre conversando para melhoria contínua, né, com ele, para explicar por onde ele tem que ir. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem essa equipe, né, toda ali, sempre preparada para o consumidor final, que é o mais importante da gente, é o nosso cliente. Né? Eu digo como um todo pela Brasil Digital, mas eu digo também o principal, né, que é onde que eu estou exercendo esse papel, né? O meu cliente final que é em Humaitá, Amazonas, né? Então, assim, hoje a minha mentalidade é realmente entender qual é a dor do cliente, o que ele tá querendo. Aí eu fiquei sem internet, então, às vezes, o cliente chega lá, eu quero saber, eu quero atender ele com mais detalhes possível, para não ocorrer o erro que foi com ele com o próximo. Que legal, né? Então, me importo muito com isso. Mas você falou o segredo. Não é delegar, não, como é que é? Delargar. Delargar. É delegar. Delegar. E acompanhar, né? E o acompanhamento faz toda a diferença. Eu sempre falo lá para a equipe que vender é uma arte, mas não existe venda sem ação. E toda ação precisa de quê? Acompanhamento. E você faz isso muito bem, né? É uma coisa até importante a ser falado aqui, porque, assim, tudo eu aprendi, estou aprendendo com a Brasil Digital. Que legal. Quando eu comecei a fazer esse papel de gestor, você é um líder, né? E, de repente, o que é a liderança? Não é só você ser líder. Ah, estou sentada aqui, eu sou líder. Né? O seu papel de liderança é isso. Você tem que acompanhar e é como se fosse uma ação, né? Você acompanha e está no processo de ação. Acompanhou o que a pessoa está fazendo, está certinho, né? Aí você está ali conversando com ela, está certo. Se não está certo, aí vai falando também, né? Hoje a gente tem uma base muito grande, né, Suelen, que a gente está fazendo muita parte ali que as meninas do presencial faz, renovação de contratos. É verdade. Renovação, né, vendas, né? Então, a gente tem as nossas metas e eu tento acompanhar um pouco sobre isso com elas, né? Gente, eu acho que não é legal por aqui, né? Que legal. Na renovação, na hora de falar com o cliente, vamos falar dessa forma, né? Ou até mesmo deles, eles trazem muitas ideias e eu deixo muito aberto, né? Um ajudando o outro. Tem um que renova mais do que o outro, mas por que você renova mais? Dá a dica para o seu parceiro. Troca, né? É uma troca de ideias. Às vezes, eu sempre falo, várias cabeças pensantes
ela ajuda uma a outra. Às vezes eu tô com um negócio aqui que tá dando errado, e eu não sei por que tá dando errado, tal. Eu vou ver, é porque eu errei o número do CPF do cliente. Aí eu chamo, né? Detalhe. Eu chamo assim, Alexandro, ou né, a Laura, Amanda, faz um favor aqui, eu não estou conseguindo isso. Ah, não, porque faltou um dígito do CPF. Aí a mesma coisa é com eles, né? Aí eu tento evitar com que chegue no grupo de gestão. O que eu coloco nesse grupo de gestão, né? Só aciona, é o grupo que a gente tira as dúvidas, né? Porque tem coisas que a gente não consegue resolver, a gente tira dúvida por lá. É verdade. Só aciona esse grupo se a gente tentar e tentar e tentar por aqui. Se não der certo, você aciona. Legal. Agora, se você não tentar, é uma pergunta besta que a gente vai fazer. Então, eu tento fazer dessa forma com eles, né? Você está dando oportunidade de aprendizado, né? E Isso. outra, dele aprender a resolver o problema. Sim. Independente de qual seja. E não é todo mundo que consegue fazer isso, tá, É. Joelma? Tem gente que não consegue abrir mão. Ela quer estar ali todo o tempo, né? Em cima. Não, faz desse jeito. E você fazendo isso, de fato, você exerce o papel de liderança. Eu sempre falo a mesma coisa que você acabou de falar em outras palavras. Eu quero que você erre. Erra. Porque quando você erra, eu vou sentar do teu lado, a gente vai consertar e você nunca mais esquece. Nunca mais você erra aquele processo. Então, é muito legal isso que você está trazendo pra gente aqui. Eu acho que errar também é muito importante, né? É. Porque é com os erros, que se a gente acertar, a gente não aprende nada. É. O erro é muito É o importante erro que na nos nossa leva à vida. perfeição, né? Com certeza. A prática, exercer isso. Mas mudando agora de assunto, fala aí o que a Joelma faz nas horas vagas. Ai, gente, eu acho que, assim, hoje, um papel muito importante para mim, né, é estar perto da minha família. Legal. Né? Porque, querendo ou não, você tem duas casas. Você tem a sua casa mesmo, que é a sua família ali, e você tem a sua família, que é onde você trabalha, né? verdade. Porque é como se fosse duas. Você trabalha bastante tempo ali, naquele local, e você acaba tendo aquele vínculo, né, com aquelas pessoas. Até mais do que com a família, às vezes, né? É, Que o então, assim, convívio é maior. hoje a gente tem um sítio ali no Rio Pixuna, né? Quem sabe ali, né, conhece. A gente tem um sítio ali e o nosso divertimento, né, a nossa vontade de ficar com a família é ali. Né? A gente passa aquele momento conversando, se distraindo. Lá tem um campinho de vôlei que a gente fez Olha. agora. Olha, vamos se convidar. A gente nem vai esperar ela convidar, a gente se convida. Exatamente, vamos se convidar. A gente leva a barraca. Não, vocês já estão convidadas. Olha, já. já estamos olha, final de semana, hein? Quem não chora, Com certeza. Gente, o banho dali é perfeito. Eu não Nossa, conheço, não, gente. se vocês conhecerem, vocês nunca mais vão querer sair dali. Já Vamos. toda vez eu quero ir. Mas, assim, é esse momento que eu vivo, né? A minha sogra, ela cuida lá do nosso sítio, né? E a gente se reúne ali, a família, né? A minha filha, meu filho, entendeu? Então, é um momento perfeito. É onde você tenta esquecer do que você está exercendo, sair um pouquinho daquela rotina de trabalho para você voltar com todo o gás, né? legal. Então, assim, é esse papel, né, que eu faço nos finais de semana, cuidando, feriado, né? É isso aí, né? Isso que eu faço. Curtir o sítiozinho, nossa, que relaxante. Aqui a gente já teve... como é que é? O vaqueiro, não? Vaqueiro? É, vaqueiro mesmo. É, Pra mim é vaqueiro. Gente, vocês vão ver que aqui a gente não faz ideia do que essas pessoas fazem nas suas horas vagas. Realmente. Ó, eu vou E o rosto não diz, né? Mas eu vou falar um sonho para vocês, ainda Eita, não quero concretizou. Eu falei que eu falo depois que concretiza, né? Eita. Mas eu tenho muita vontade de mexer com gado. Olha aí. Eita, olha aí, outra vaqueira. Já tem o rio, já tem o sítio, Sim. né? Minha filha faz lá uma casa de veraneio e coloca um jet ski lá pra gente passar os fins de Ai, semana. gente, vai ser maravilhoso. Gente, Eu é não quero maravilhoso. mais ir embora. É maravilhoso, porque assim, né? Por que eu tenho vontade até de mexer com gado, né? Uma coisa rápida aqui. Porque a minha avó, ela era fazendeira, tinha bastante gado, tudo. Então, a gente foi criado dessa forma, Tu tem né? memórias afetivas. Nossa, E gente. Gente, se eu delicioso. contar cada coisa, gente, eu vou até pagar mico aqui.
eu gosto de ouvir história. Mas e assim, deixa eu te perguntar, porque eu vivenciei uma fase assim na minha infância. E hoje, Joelma, às vezes eu sinto o cheiro do lugar. Você é assim também? gente, é tanta coisa, nossa. Aquele cheiro da terra Eu tirava molhada. leite da vaca, Ah, que né? legal. Então, assim, são coisas que ficam na nossa memória. Aquele cheiro de leite ali, né? Fresquinho. A fruta. A galinha, ela botava ovo ali. E aí todo mundo ia lá comer, de repente, ninguém tinha mais ovo ali para comer. E de repente a gente colocava a mão debaixo da galinha. Ela colocava na sua mão. Meu Já para Deus, pegar, já, quentinho. entendeu? Que horror. Porque não dava tempo, gente. É Era verdade. tanto, um monte de primo. Eu tinha né? medo, eu ainda tenho medo de galinha. Eu também tenho medo de gente, galinha, ó. me Galinha, picar. pato, qualquer coisa que corre Aí, atrás de mim. são histórias que ficam, né, na nossa mente, assim. Então, eu tenho muita vontade, assim, né? É uma coisa até que eu também quero falar um pouco aqui, né? Que não foi me perguntado, mas eu já quero falar. Como São pessoas que estão na minha vida, que são pessoas que são minhas referências. Aí, ó, perguntar agora ela já vai. É, Eu perguntar quais são as referências são que você a minha teve. referência. Então, assim, eu quero dedicar, né, o BDcast para minha avó Silvia, né, que foi minha segunda mãe, né, praticamente assim, ela me criou junto com a minha mãe. Então, ela é minha referência, porque ela é uma mulher muito guerreira, né? E também minha referência é minha mãe. Minha mãe é feirante, né? Ela acorda 4 e pouco da manhã e a Jama acordando pleníssima, 6 horas, 6h30. Mulher, ela me contou isso, eu não acreditei. Aí minha mãe, né, feirante, acorda 4h30 da manhã, tem um sítio, é todo o vigor possível, então também para mim é uma referência. Meu esposo Jorge também é referência de determinação, né, de Muito legal. ser guerreiro, né? Então assim, eu tenho essas pessoas que são muito ligadas na minha mente, porque às vezes a gente tem referência de pessoas de fora, mas eu tenho uma referência de pessoas de casa mesmo, né? E às vezes assim, a minha persistência, coisas assim que às vezes vem na mente, poxa, eu não consegui isso aqui, mas eu vou conseguir, eu vou para cima, é mais um Legal. dia, né? E Deus, ele dá oportunidade para gente, né? Senão não existia o futuro, que é o amanhã. Então, assim, hoje não deu certo, mas amanhã pode dar certo. Vai dar. Né? Vai dar certo. Então, assim, é um dia melhor do que o outro. Então, as minhas referências Legal. são essas. E eu quero que elas e meu esposo escute isso, né? Parabéns. Olha, que lindo. 2 mulheres fortes, né? E um Guerreira. apoio incrível, né? E quando a gente pensa mesmo em ter um parceiro, a gente pensa nisso, né? Nessa construção de parceria e apoio, né? Ótimo. Mas para a gente encerrar, Joelma, o que a Joelma de hoje falaria para a Joelma lá de trás? Meu Deus, é difícil. O que eu falaria é tipo assim, o medo, ele trava a gente. E eu falo para todos vocês, É verdade. não deixe o medo travar, né? Te travar, não deixe o medo te bloquear, né? No entanto, que eu estou com uns planejamentos, né, em questão de medo, assim, para outras coisas. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Tá nervoso? Vai nervoso mesmo. Eu tenho, assim, deixando bem claro, eu sou muito tímida, né? Mas, assim, que nem quando eu vim aqui, sou tímida, mas eu vou assim mesmo, né? Então, assim, o que eu falo para a Jama lá atrás? Cara, tanta coisa que você deixou por conta de medo, né? Você deixou um pouco por conta de medo, mas hoje eu vejo que eu tive que passar também para entender um pouco da Joelma de hoje. Então, eu diria para a Joelma isso, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Olha só, se permita, né? Se permita. Nossa, que legal, Gelma. A gente tem aqui uma lembrancinha para todo mundo que passa aqui conosco. Ai, gente, obrigada. Tá muito bom? lindo, muito perfeito. É, tá? com muito carinho. A xícara aí você já pode levar também, que ela é sua, tá? Aí dentro tem uma lembrancinha para você. Você Muito pode obrigada. usar, tá bom? É assim, eu tenho que agradecer a tua disponibilidade de vir lá do Maitá para participar aqui com a gente. Espero que a gente tenha conseguido, né, trazer um pouco mais da Joelma, que vai voltar outras vezes, tá? Porque agora foi só o começo, é só a introdução. Só para ficar um gostinho de quero e mais. tem mais história que eu também tô até curiosa. E a gente vai contar também depois a história que a gente vai lá, né? Isso, Sim. A com gente já foi certeza. convidada, Verdade. né? A gente já se convidou. Gente, então, nosso final de semana, ó. Então, te agradecer e também parabenizar, né, pelo trabalho que você está fazendo lá,
Não é fácil gerir pessoas, não é fácil gerir uma filial e você está se saindo muito bem, claro que com o apoio do Jorge e com todo o apoio que a gente tem aqui também para ajudar no cotidiano lá de vocês. Sim. Então, quero te agradecer e aí a gente abre as considerações finais para você falar o que está aí no seu coraçãozinho para quem está aí assistindo a gente. Você falou uma parte muito importante, né? Eu quero agradecer em questão a isso também, né? Se não fosse todos os gestores, se não fosse o Tiago, a dona Miriam, né? A dona Ronilda, né? E todos os gestores, né? A gente não conseguia gerir da forma possível lá, né? Uhum. Não conseguia gerir da forma possível. Então, assim, meu agradecimento são para todos, né? Porque a Brasil Digital tem muitos processos, né? Para quê? Para melhorar sempre para o cliente e para toda a equipe. É verdade. Né? Então, a gente precisa dessa ajuda, desse apoio. Então, eu agradeço a todos vocês, né? E agradeço principalmente, né? Seu Tiago, a Miriam, a Ronilda também, né? Que às vezes eu tenho dúvida, né? Eu falo, hoje eu estou com dúvida nisso aqui. Aí ele conversa com o seu Tiago, né? Então, assim, sempre no quesito de ter a melhoria contínua para o cliente, né? Então, meu agradecimento é para todos vocês, pelo BDcast, muito obrigado por tudo, né? Por esse momento que eu estou vivendo. Querendo ou não, é um momento ótimo, né? É uma reflexão. É uma reflexão. Sim, que né? legal. Olha que eu não sou muito de querer falar, não, tá? Mas vocês me fez, né, realmente falar o meu contexto de vida. Vocês vão escutar um pouquinho a minha história. É isso. Eu agradeço por tudo. A gente agradece. Sim. E para você que está aí nos prestigiando, né, e ficou aqui conosco esse tempo de qualidade, é bom enfatizar, né, Carlinha? Sim, com certeza. Vai aparecer um QR Code aqui no cantinho da tela, é só você escanear, você vai entrar no formulário e lá você vai colocar as suas informações e nós vamos entrar em contato. Vou pedir para ter um pouquinho de paciência, porque tá cheio, né? Sim. Tem bastante gente, né, na fila? Tem. Olha aí, então a gente tem bastante pessoas aqui. Então, eu quero agradecer a disponibilidade de todos vocês estarem aqui conosco. Foi um prazer, né, Carla? Sim, foi um prazer. É sempre bom estar aqui, sempre né? Tá bom, adoro escutar história. Ansiosa pela quinta. Então, fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.